Massa, prof. Vamos passar pro próximo tópico. Você tá, Bora. você tá calado demais. O que é que tá acontecendo? Bora, rapaz. Vamos lá. Aspectos da trajetória do movimento negro no Brasil. Manda bala, prof. O professor intelectual Muniz Sodré, ele classifica como movimento negro eh, a juntada de negros, ou seja, os ranchos formados por negro, os quilombos já eram um movimento negro, as, 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 os ajuntamentos, o grupo da capoeira, né, quando saía para o enfrentamento, era um movimento negro. Então, ele classifica como um movimento negro os grupos de mulheres, de homens, eh, de uma luta pela liberdade, uma luta pela preservação do corpo físico, uma luta em fuga em massa. Então ele classifica esses primeiros que transpuseram o Atlântico, que é que chegaram, de movimento pela liberdade. E que esse movimento ele se organizou, né? Esse movimento ele se estruturou. Então, não é só um movimento do período quando ele está organizado. É um movimento que, desde a chegada, que se propuseram a lutar pela vida, se organizaram pela vida, a enfrentar o outro, a preservar o corpo, a preservar a cultura, preservar a arte. Foi um movimento. Então, professor Muniz Sodré classifica esses diversos instantes como também movimento. E o movimento negro, como eu acabei de classificar, acabei de como vou descrever a questão do movimento, ele 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 inicia com a formação das irmandades. As irmandades de São Benedito, as irmandades do Rosário, dos Pretos, as associações de negros, os grêmios formados de negras e negros, os bailes pretos, os bailes das negras e negros. E foi os primeiros momentos pós-abolição. Eles não tinham um objetivo ou de enfrentamento naquele momento, né? Eles desejavam um processo de inclusão, né? Então nós temos nesse primeiro momento pós-abolição essas associações. Nós vamos ter no segundo momento, no fim dos anos de 1930, principalmente nos anos de 36, mais ou menos, com a criação da Frente Negra, do mestre negro Abdias Nascimento, a criação da Frente Negra, a criação do teatro experimental do negro. Foi um movimento revolucionário em que, para poder, quando uma peça de teatro, apesar de ter atores e atrizes negras, tinha uma peça de teatro, pintava-se um banco de negro, tendo artistas qualificados negros. Então, o Abdias Nascimento, a Ruth de Souza, são baluartes na criação do teatro experimental do negro. Então, a Frente Negra, o teatro experimental do negro, ele adentra os anos 30, dos anos 40, e você vai ter dentro do governo Getúlio Vargas, a participação de negras e negras já na política.
Então você já vai perceber uma contestação contra a falácia da democracia racial no Brasil. A democracia racial no Brasil, esse mito que foi difundido pelo filósofo, historiador Gilberto Freire, principalmente no seu livro Casagrande Senzala, ele 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 procurou, ele procurou sedimentar a ideia que o Brasil não havia um racismo. No Brasil havia uma convivência harmônica entre as diversas raças. E isso levou a muitos estudos, principalmente os africanistas, ou seja, os estrangeiros, autores estrangeiros, que vinham estudar o Brasil esse fenômeno, que na verdade é uma mentira, era uma mentira. Então, o teatro experimental do negro, a frente negra, os filósofos, os historiadores, os intelectuais que criavam as revistas, específica pelos negros, passaram a contestar, não. Diferentemente dos Estados Unidos, que lá o racismo é de sangue. A pessoa pode ter uma pele clara, mas tem um negro, uma gota Uma de. gota de sangue negro é negro também. É negro também. É, Mas aqui é o pele, fenótipo, da é a pele. pele. O senhor entrou numa área que eu estava querendo muito que chegasse. Que a gente estava falando muito de uma parte voltado para a academia. E às vezes o que acontece é que também, espero que isso, com o passar do tempo, se acabe cada vez mais. Mesmo a gente, quando entramos na academia, infelizmente a academia está lá escrito por branco. Então a gente lê a cartilha conforme está lá escrito. E se a gente parar para olhar, quem mais fez pelo povo preto foi a cultura, foi os terreiros de macumba, foi as nossas manifestações mesmo. A academia pouco fez. Quando tem alguém que consegue fazer algo, aí tem um branco lá na justiça que esconde a caneta para não assinar o papel. Então eu acho que em qualquer ponto que tenha alguma revolução, sempre a cultura vai estar ali na frente. Sempre vai estar o terreiro de candomblé, sempre vai estar capoeira, sempre vai estar Então, o samba, sempre vai estar ciranda, sempre vai estar o maracatu, sempre vai estar algo. isso mesmo. Então, dentro disso aí, a gente remete ao passado, né? Em 1800, quando ele citou José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, né? Também. Ele citou. E sendo disso aí, como é que eles arrecadavam dinheiro para comprar cartas de alforria? Teatro, pô. Então, a cultura é desde sempre. Quando teve a abolição, entre aspas, da princesa Isabel, o negro, ou ele trabalhava como escravo, ou ele se foda. Foi mais ou menos isso. Qual foi o meio que ele procurou para tentar sobreviver? A cultura, entendeu? A cultura do seu modo foi aonde a gente fala sobre a questão da folclorização da capoeira, né? Pós-abolição. Então, é, o, como a gente sabe sobre Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, sobre os terreiros, que quem carregou passando da forma oral, na oralidade. Porque a gente sabe muito bem que pós-abolição teve um rito de apagamento histórico dessas figuras negras, né? Não só eles, né? Tem outros também, a gente está citando eles como figuras de liderança daquela organização, né? Mas sobre toda essa questão, a gente se apega na nossa base de luta desde sempre até hoje em dia, usando bases culturais de expressão negras para a gente conseguir vencer essa
esse sistema branco que o tempo todo trabalha numa base de opressão contra nós. Bom, fazendo esse resgate histórico, né? Chegando nesse momento que eu estou me referindo, que você colocou agora, né? É aquilo que eu falei. No primeiro momento, né? Os terreiros, os grêmios, as associações, faz parte do movimento negro, é isso que eu falei, né? Uhum, E foi mesmo. nesse segundo momento, falando Tá da bagunçando o que questão aí? da Pode falar aí. ah, teatro experimental do negro, né? Das, da luta da cultura, né? Da luta cultural, nós temos uma, uma, um avanço na contestação da democracia racial. Né? É isso que eu estava colocando, contestação da democracia racial. E essa contestação da democracia racial, qual você falou muito bem aí da questão da gota de sangue, né? Como Horaci Nogueira, é um filósofo, um historiador, um pesquisador que trata muito bem dessa questão do fenótipo, né? E a, a luta dentro desse período dos anos, do fim dos anos 30 até os anos 40, nós vamos ter, no período de Vargas, até uma eleição de deputados negros pela primeira vez no cenário nacional, deputados federais negros, e que até tentaram eh, a elaboração de leis que coibisse o racismo. E, por incrível que pareça, ele se situa na década de 1946, uma busca desses, desses deputados negros, deputados federais, é, eles não foi aceito a elaboração de leis que coibisse o racismo no Brasil. O engraçado que foi coibido não só pela direita branca, mas pela esquerda branca também. Foi coibido também. Eles alegaram que isso ia de encontro à democracia que havia no Brasil. Então ficamos sem ter essa lei. Isso ainda na década de 40, que seria um grande avanço. Essa lei só veio surgir na década de 50, chamada Lei Afonso Arinos, a primeira lei, porque chegou no Brasil para fazer uma turnê internacional, uma atriz, cantora, uma grande ícone internacional, para fazer uma turnê no Brasil, principalmente na região sul e sudeste. E ela foi hospedar-se num hotel, Zona Nobre do Rio de Janeiro. E ela foi barrada simplesmente porque era negra. E causou um desconforto diplomático para o Brasil muito grande. E aí houve a necessidade de se criar a Lei Afonso Arinos, que foi a primeira lei. Assim mesmo a lei em que nunca teve uma regularização, alguns parâmetros que regulava ela. Até nós temos, nesse mundo contemporâneo, as eleições dos partidos de esquerda, a nova Constituição a partir de 1988, uma nova discussão sobre a questão racial, né? Uma nova roupagem do movimento negro, e nós vamos aí com o aparecimento da negro e do movimento negro unificado, tomar essas novas posições, essas novas questões. Então, eu fiz um transcurso desde o período pós-abolição, proclamação da República, até chegarmos à década de 70. Eu fiz esse apanhado histórico, né? E ao chegarmos na década de 70, 1978, havia o movimento
a partir dos primeiros de negras e negras que já estavam nas academias, eles sentiram a necessidade do protagonismo de negras e negras como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, né? Em que eu cito Beatriz Nascimento porque ela é sergipana, mas, né? Lélia Gonzalez e eles fundaram estruturaram a partir de agora, passaram um movimento mais estruturado, em que uma luta pela não a continuidade dessa mentira da democracia racial, né, responsabilizar o Estado brasileiro por essa nossa exclusão social, obrigar o Estado brasileiro a trabalhar leis que pudessem nos incluir. E um dos primeiros estados a ter uma secretaria Bahia. relacionada à questão do negro e a negra, a questão da inclusão, foi o estado de São Paulo, com o governador Franco Montoro. E em seguida, nós vamos ter, anos depois, no Rio de Janeiro, com Leonel Brizola, no qual Abdias Nascimento participou. Nós vamos ter a primeira governadora, a vice-governadora Benedita Nascimento, no Rio de Janeiro, depois assumiu. Nós vamos ter o senador Abdias Nascimento, ele que foi suplente do Darcy Ribeiro. Então, a luta do movimento negro passa a ter outra conotação a partir de 1978. Então, nós vamos. Esse outro lado contemporâneo do movimento negro brasileiro. Pode falar, mestre. Você tava com a língua coçando. É uma coisa bastante nova, né? Bastante nova mesmo. A governadora até apareceu aí outro dia dando entrevista depois da chacina que teve no Rio de Janeiro. E sem contar as fotos, né? Que embranquece. A pessoa é preta, mas aparece lá nos livros embranquecido para não mostrar ao povo que já teve preto lá dentro. Eu não vi a entrevista Você está falando Benedita Nascimento? Sim, sim, da governadora. Ela falou que subiu o morro e prendeu na época do Tim Lopes, se eu não me engano. Não, eu não me recordo da Agora entrevista dela. recentemente depois da chacina que teve, Sei. ela Ah, apareceu que subiu o morro, a polícia foi lá, não teve chacina, não teve nada e conseguiu. é uma questão social, né, muito grande. Isso é um processo histórico, né? Nós estamos, na grande parte de nós, negras e negros, estamos na periferia, né? E é É, por isso que nós então, somos sempre as vítimas, é é sempre. justamente o que ela fala, né? Que morou 50 anos na favela, então ela conseguiu adentrar o morro sem precisar fazer a barbárie que aconteceu. Mas quem nunca pisou lá, pode mandar seus cachorros ir lá pegar É quem porque, tá lá dentro, né? sobre esse tema que você entrou, que eu não vou me adentrar muito para não passar para o segundo tema, mas eu queria fazer um breve comentário que é sobre, mano, essas operações que policiais e o crime organizado são armas do sistema, pô. Agora, a galera que tá morrendo de ambos os lados, a galera que tá sendo chacinada também, os moradores inocentes que morreram também, as casas que foram destruídas por balas, esses são os verdadeiros inocentes. Agora, os líderes da organização criminosa e os líderes políticos que mandou fazer a chacina, é tudo farinha no mesmo saco, tudo faz parte desse sistema. Porque eu digo a você, um, 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 um moleque daquele ali, que trabalha ali pro crime, nem do primeiro dia, tem condições de trazer droga nem arma para dentro de uma favela, não. É quem tem dinheiro. Então, o crime é organizado porque tem dinheiro. E quem tem dinheiro? Perfeito, perfeito. É o morador da favela ou é a Realmente burguesia? Então, é verdade. vamos passar pro próximo tópico. Passar pro próximo tópico que a internet, essa
Engraçado é que eu mudei a câmera sem querer, falando com a câmera do professor lá. Mas é isso, tá valendo do mesmo jeito. Tá valendo o que eu falei, galera. É isso. Vamos para o próximo tópico.